Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes coisas do Senhor entrando na tua vida, na tua casa, família e negócios. Eu oro em favor da tua saúde. O Jesus que cura, aquele que opera milagres, está tocando em você nesse momento pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Que você seja tocado agora pelo poder curador, pelo poder restaurador de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Jesus. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a toda doença física ou emocional, renda-se àquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Seja liberto, seja curado, receba vida, receba o toque de Deus agora, no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que toda injustiça, para que toda maldade, para que toda arma forjada contra nós seja quebrada agora. Nós quebramos completamente toda amarra espiritual. Quebramos a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária e declaramos por terra toda obra de inveja contra nossas vidas. Cobre nossa vida com o teu sangue, Senhor. Cobre a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Traga a tua paz, tua glória, tua vida, teu mover, Jesus, para dentro da nossa casa. Que a glória do Senhor entre neste lugar. Que a glória do Senhor entre nos quartos, que a glória do Senhor enche essa sala, que a glória do Senhor repouse sobre essa vida, no nome de Jesus. Vida de Deus, vida do Espírito sobre ti, vida do Espírito sobre tua família, vida do Espírito sobre teu trabalho. E nós oramos em nome de Jesus, que pessoas que chegaram aqui nessa oração sem uma saída, sem um meio de sair desse problema, dessa dificuldade, o Deus que abre caminhos, o Deus que intervém, está entrando aí e eu libero uma palavra. Deus vai prover um escape, Deus vai prover uma solução, Ele vai trazer uma ideia, Ele vai trazer uma conexão, Ele vai trazer uma provisão especial. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus. E toda pessoa que estiver amarrada, presa espiritualmente, que ela seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre daquilo que está acorrentando ela, livre daquilo que está travando ela. Ela tem um grande potencial, ela carrega um dom, ela carrega uma palavra, ela carrega uma promessa, mas está presa. E nós oramos agora para que você seja livre. Nós oramos agora para que a unção do rompedor, a unção profética que traz aceleração, a unção profética que traz avanço, essa unção venha sobre a tua vida agora. Essa unção toque em você, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, doce amado Espírito Santo. Senhor, tu és o protagonista. Senhor, guia todas as coisas, dirige todas as coisas, movimenta as coisas, que vidas sejam tocadas, que lares sejam visitados. E nós oramos em nome de Jesus, para que toda carga negativa que essa pessoa está, que agora a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o peso que ela está carregando, e que todas as forças contrárias, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual contra o projeto de Deus, cesse agora, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tu dá ordens aos teus anjos para trabalharem em nosso favor, e nós declaramos, ó Deus, que tudo na nossa vida está conectado a Ti, está no Teu altar. Pedimos a Tua presença e pedimos o Teu mover, Jesus. Amém e graças a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora
Eu peço para o meu pessoal trazer a minha carta aqui agora também. Nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar um clamor em favor da carta que nós estamos apresentando a Deus. Nós estamos orando aqui às 6 da manhã, às 18 horas. E eu gostaria que você levantasse a sua carta agora, a carta que você fez para Jesus com o seu pedido, com a sua oração, com o seu clamor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento a minha carta para Ti, o meu clamor. Aqui está os desejos do meu coração. Aqui está meus pedidos, minhas dores. Aqui está minha casa, minha família, minha saúde. Aqui está os desafios que eu tenho. E eu te peço, Jesus, abençoe, opera milagres, libera do Teu poder, Senhor, libera do Teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, nós colocamos no altar de Deus cada carta, cada pessoa que está orando junto conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui ao vivo junto com você. Essa oração da noite é uma oração especial, porque depois dessa oração nós vamos ter um culto a Deus. Depois dessa oração nós vamos ter um momento de louvor e nós vamos ter um momento de palavra com um grande amigo meu, que tem uma palavra profética, uma palavra do Senhor para compartilhar e abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Se você entrou aqui, talvez você entrou aqui em busca de só fazer a oração e sair. Mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar contigo hoje. Então fica aí até o fim, porque Deus vai falar contigo poderosamente em nome de Jesus. E quando eu entrei aqui nessa oração, eu senti dores fortes na minha perna esquerda. E também dores fortes na virilha esquerda, virilha e perna esquerda. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra no nome daquele que cura, Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu oro agora pela sua cura total e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de Caldas Novas que está aí ao vivo conosco nesse momento. Deus está te visitando com provisão. O cuidado de Deus está sobre ti. O cuidado de Deus está sobre ti. Você vai ser restaurada por Deus. Deus vai abrir aquilo que estava fechado, aquilo que você tem lutado, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Cássio, que está me ouvindo, ou a esposa do Cássio, ou alguém que é muito próximo do Cássio que está aí ao vivo. Deus está visitando você. Essas trocas que houve, essas mudanças que houve na sua vida, tudo foi por um propósito maior. Você pode não ter entendido o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando para o melhor. Confie nos planos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou uma pessoa também que está esperando uma provisão especial da parte de Deus. Ela está com um problema nos dentes e ela precisa fazer um tratamento. Eu creio que a provisão do Senhor está chegando até você. E eu quero liberar uma palavra, essa provisão vai chegar. Eu não sei se vai vir por meio judicial, se Deus vai tocar no coração de alguém, mas alguém próximo de você vai te ajudar. E você vai testemunhar como um milagre de Deus isso, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que pessoas que estão desconcertadas da vida, pessoas que andaram passando por aflições, que não sabem o porquê que tem passado por tantas coisas, a palavra de Deus para você é: Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma saída, não perca a tua esperança. Coloque a tua fé em Jesus, coloque a tua fé na palavra, porque a palavra não volta vazia. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, que está em Números capítulo 13, verso 31 e 32. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque essa é uma palavra que antes de eu ministrar para você, ministrou em mim, certo? Essa palavra, antes de eu ministrar para você, ministrou em mim. Números 13, 31 e 32. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O Senhor tinha dado uma promessa para todo o povo de Israel, para a nação. E a promessa era uma terra que manava leite e mel. E a promessa era linda, a promessa era maravilhosa, e era só alegria. Eles
dormiam sonhando com essa terra prometida e acordavam com a expectativa de que iriam ter a sua terra, o seu terreno, iriam construir as suas casas, iriam ter uma vida longe da escravidão. Mas o que eles não imaginavam é que nessa terra, nessa promessa de Deus, havia desafios. A gente, quando pensa no que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente vê os benefícios, a gente vê as alegrias, a gente vê os prêmios, a gente vê a abundância, a gente vê as coisas boas, mas a gente esquece que a terra que Deus nos prometeu é uma terra que tem desafios, é uma terra que tem gigantes. A Bíblia nos diz que Moisés mandou homens a espiarem a terra. E lá naquela terra havia tudo aquilo que Deus havia dito. Sim, havia muita abundância, havia muita terra para todo mundo, havia, o melhor de Deus ali. No entanto, havia ali também gigantes, havia exércitos, havia inimigos, havia contrários, havia oposição. Só que eles nunca tinham pensado na oposição. Eles só pensaram na terra, eles só pensaram no fruto. Deus tem grandes promessas para a nossa vida, mas a terra não vai vir de graça. A promessa não vai vir de graça. Tem um preço para você conquistar. Tem desafios, tem lutas. Lutas que você talvez não queria lutar, mas que você vai ter que lutar. Sabe, eu aprendi uma coisa sobre lutas, e isso tem trabalhado muito forte no meu coração. Que tem lutas que a gente não corre atrás delas, mas Deus preparou elas para a gente. E Deus preparou elas para a gente, não só, para nos testar, mas essas lutas, elas fazem parte da conquista. E se você vencer essas lutas, se você manter as suas emoções em dia, se você manter a sua mente posicionada na promessa do Espírito Santo e independência de Deus, você vai experimentar o que Deus prometeu. Mas vai ter inimigos. Deus não tira os inimigos. Puxa, gente, seria tão mais fácil, né? Se Deus tirasse os inimigos do nosso caminho. Seria tão mais fácil uma vida, onde você só tivesse que construir. Ia ser tão lindo, né? A gente ia poder cantar aquela música, vai ser tão lindo. Mas a gente pensa, que tudo vai ser assim. O carro vai vir fácil, a casa vai vir fácil, vamos viver a promessa fácil, vai ser tudo fácil. Tudo o que eu preciso é construir, tudo o que eu preciso é trabalhar direito, tudo o que eu preciso é ser honesto, tudo o que eu preciso é ter caráter, tudo o que eu preciso é dar o meu melhor. E quando você entra no tempo da conquista, você vê que isso que você tem para dar é só uma parte. Porque vai exigir renúncia de você, vai exigir mais oração de você, vai exigir sabedoria que você vai ter que buscar do alto, vai exigir de você controle emocional, vai exigir de você uma boa cabeça. Caso contrário, você não consegue vencer as adversidades, você não consegue vencer o mal que muitas vezes já está preparado ali contra você. Quando eu meditei alguns dias atrás na história de Neemias, e ali Tobias, Sanbalate o perturbaram um monte, aquela terra, as ruínas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, estava tudo calmo, ninguém se incomodava com aquilo ali, com aquelas ruínas, com aquela terra esquecida. Mas então Neemias começa a reconstruir os muros e pronto. Levantou inimigos do chão, e esses inimigos começaram a guerrear, e começaram a armar, e começaram a difamar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não está crescendo, se você não está rumo à conquista, rumo a coisas melhores, você não vai ter oposição. Mas toda vez que você se mexer para conquistar algo que Deus tem para você, vai ter luta. E daí vem a história da águia. A águia, ela é majestosa, ela é governo nos ares. Mas a águia tem um inimigo que não é maior do que ela,
não é mais forte que ela, não tem garras tão afiadas como ela, mas a águia tem um inimigo que é traiçoeiro, um inimigo que ataca pelas costas, se chama o corvo negro. E o corvo negro vem e ele plana em cima das costas da águia e ele começa a bicar a cabeça da águia para desestabilizá-la no seu voo, para de alguma maneira machucá-la, para perturbar a vida dela. Eu nunca encontrei uma águia discutindo com um corvo. A águia tem que fazer o que ela sabe fazer. Aleluia! Você sabe o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar subindo. Essa é a palavra de Deus para você. A águia do Senhor tem que continuar subindo. E ela tem que subir tão alto. Ela tem que continuar prosperando. Ela tem que continuar crescendo. Ela tem que continuar avançando. E ela vai chegar num lugar tão alto, onde ela aguenta aquele ar rarefeito. Mas o corvo não. O corvo vai perder as forças. Ele não tem o suporte que a águia tem. A águia foi projetada para viver nas alturas, para subir alto. E o corvo então começa a perder as forças e ele tem que largar a águia. Sabe como que você vai vencer os seus adversários? Sabe como que você vai vencer os inimigos que se posicionam contra você? É subindo cada vez mais. É crescendo cada vez mais. Deus não te quer estagnado. Deus não te quer abatido. Deus não te quer triste. Deus não te quer desistindo. O Senhor manda dizer para você e recebe aí como uma palavra profética para a tua vida. É tempo de você crescer. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Subirão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para o destino profético que Ele tem para você. Então, quando eu vejo aqui que Deus não me dá terras de graça, a terra que Ele me deu está cheia de gigantes, e que Deus sabia que algumas coisas iam dar errado. Deus sabia que eu ia ter lutas. Ele poderia ter me privado, Ele poderia ter me guardado, mas a pergunta é, por que Ele não me privou de algumas lutas? Algumas vezes eu disse assim para minha esposa, sabe, eu não queria briga com ninguém, mas uma coisa eu aprendi, que o nosso propósito, ele vai ser inconveniente para algumas pessoas. O nosso propósito, ele vai incomodar por si só os outros. E nós precisamos aprender a ser como a águia, não parar de crescer, apesar dos desafios. Vai existir oposição, vai existir maldade, vai existir gente para te criticar, para falar mal de você, vai existir gente, sabe, que vai tentar distorcer quem você é para os outros. Vai ter esse tipo de gente. Mas você não pode esquecer que Deus já programou tudo isso. Deus já tinha isso escrito no livro dos seus dias. E daí você pergunta, e agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar crescendo. O propósito de Deus para a tua vida é continua crescendo, continua avançando, porque Deus tem o melhor para a tua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Que quando eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho o suporte do céu comigo. Aleluia! Você tem o suporte do céu, você talvez não tenha todas as pessoas que você gostaria ao seu redor, você não tem o apoio de algumas pessoas que você gostaria do apoio delas, mas você tem o suporte do céu, e o suporte do céu é suficiente. Esses homens aqui precisavam entender isso. O suporte do céu é suficiente. Escreve aqui nos comentários, o suporte do céu é suficiente. Com quem Deus está falando aí? Com quem o Espírito Santo está falando? Com quem o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Glória ao nome de Jesus! Você recebe essa palavra? E se você está aqui, sabe, pela primeira vez, mesmo que você não seja crente, não vá a uma igreja, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados agora e dizer, Jesus, a minha vida é tua,
meu coração é teu. E a partir do dia de hoje, a sua vida nunca mais será igual, porque você vai ter a luz do Salvador aí dentro de você. É essa luz que está aqui em mim, e essa luz aí em você vai guiar você toda a vida. Ela não é fraca, ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que está nessa oração, que entrou aqui talvez pela primeira vez e que quer entregar a sua vida para Jesus, escreve aí nos comentários a palavra Jesus. Isso vai ser um testemunho público que você está entregando o seu coração para Ele. Vai ser um testemunho público de que a sua alma pertence a Ele, de que sua vida, o seu destino, você está entregando nas mãos de Jesus Cristo, naquele que está vivo, naquele que nos dá poder para vencermos as tribulações da vida, as adversidades. Amém? Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Amanhã pela manhã eu vou ter um anúncio muito importante. Amanhã pela manhã eu vou dar um anúncio muito importante às 6 horas da manhã, certo? Vai ser incrível. Também amanhã estarei em Curitiba, na Get Church. Vai ser algo incrível. Estarei indo lá semear a palavra, estar com os irmãos, orar pelos doentes, liberar uma palavra de fé, uma palavra profética. Amanhã à noite vai ser maravilhoso. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. Tá? Às 9 da manhã estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser um prazer te receber, ok? Quero pedir a cada um de vocês que compartilhem não com 10, com 100, mas com 1.000, com 2.000 pessoas. Esses dias uma irmã me surpreendeu no comentário aí. Ela disse que compartilhou para 1.000 pessoas. Eu disse, uau, 1.000 pessoas? Que coisa boa! 1.000 pessoas, meu Deus do céu! Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, faça isso e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e mais uma vez convido você, nós vamos ter uma palavra hoje, nós vamos transformar essa oração num culto, um culto power, um culto cheio de Deus, um culto cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de louvor após a oração e depois vamos ter uma palavra profética e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta para Jesus agora nas mãos, nós vamos orar. E eu tive uma visão de uma mulher que tem um quadro em casa e ela tem 2 filhos. E eu vi um com calção azul celeste e o outro, estavam os 2 pequenos, um maior e o outro menor. Essa mulher tem esse quadro com ela, esse quadro é muito significativo para ela. E Deus está visitando a tua casa, Deus está tirando a dor que você carrega e o Senhor vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus. Pega essa palavra como uma palavra profética em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Daniel, que está aí me ouvindo. O Senhor te visita, Daniel, e o Senhor vai te dar uma saída na tua empresa. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, uma saída o Senhor está dando. Amém? Nós vamos orar. Pega a tua carta aí, a carta que você fez para Jesus. E se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno, tá? Quiser baixar essa, é gratuitamente para você baixar lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Você pode baixar lá no meu site, certo? É gratuito para você baixar. E se não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem, pega uma folha de caderno mesmo, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Nós temos orado, nós temos apresentado no altar de Deus. Aqui há intercessores de todo mundo comigo.
E eles se reúnem comigo nesses horários, exatamente nesses horários eles se reúnem comigo. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti cada carta, apresentamos a Ti nosso pedido de oração, apresentamos a Ti no altar as nossas petições, o que fluiu do nosso coração, a nossa intenção, o desejo do nosso interior. Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos e oramos por respostas, oramos por uma intervenção do céu, oramos para que cesse completamente o ataque do inimigo e declaramos por terra aquilo que vem para nos afrontar, aquilo que vem para tentar nos desanimar. E nós cremos, Jesus, no Teu poder, na Tua justiça. Nós cremos, ó Deus, que não há Deus tão forte como o nosso Deus. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso e nós liberamos uma palavra agora, nenhum mal permanecerá de pé. Nós declaramos por terra agora tudo aquilo que vem para contrariar, tudo aquilo que vem para pesar, tudo aquilo que vem para trazer perdas e nós oramos em nome de Jesus, mal caia por terra. No nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Deus nossos pedidos e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E oramos por cura, cura no sangue, cura na pele, cura de câncer, porque cremos que Jesus Cristo cura, é Ele que cura, nossa fé está nele. E oramos agora, Senhor, por provisões especiais, por milagres, por solução de problemas. Também, Senhor, para que coisas se resolvam, problemas sejam solucionados, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ter um momento agora de louvor, de adoração. É como eu disse, vamos transformar num culto agora, certo? Vamos ter um momento de louvor e depois uma palavra que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora e dou uma ordem, saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, que toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe
crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora, todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, daquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bata em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama, fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você, e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você: a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme,
o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida, mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro: seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído. Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer é que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também
que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo, ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia. Olha a ideia dos irmãos de José. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno. E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando, se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender. Isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra. É o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenho medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram. Mas não, o que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica.
Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, amavelmente das pessoas, você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida. Que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio, venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, você teve algum problema com o seu patrão. Mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui, depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono. É outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, vem ser nosso aluno na academia. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia Kingdom Global. É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kingdom. Não fique de fora. Vem estar com a gente.
Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa perdoar. Alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres. Amém? O perdão nos torna livres. Quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você, pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo. Amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos. Perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que
Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos agora, Pai, em favor de pessoas, Pai, que não querem ter certos comportamentos. Pessoas, Pai, que querem manter a paz, que querem manter a tranquilidade, mas que têm tido comportamentos errados. Não conseguem sair de vícios, não conseguem sair de hábitos errados. E a minha oração é para que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor, que tenta governar ela de forma negativa, tudo aquilo que tenta possuí-la para perturbar a vida dela e para perturbar a vida dos outros. Nós oramos em nome de Jesus que esse mal agora caia por terra. Oramos, Pai, no nome de Jesus para que essa pessoa seja liberta de todo vício, de todo comportamento errado, de todo pecado, de toda ação errada. Livra ela de todo mal, Pai, em o nome de Jesus. E nós oramos, Pai, também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Leva embora, Senhor, tudo aquilo que está deprimindo essa pessoa, tudo aquilo que está entristecendo ela emocionalmente, tudo aquilo, Senhor, que está agindo na mente dela. Senhor, que ela seja livre agora de toda a preocupação, de toda a ansiedade. E nos livra, Pai, da maldade, da inveja, da fofoca, da mentira e de todo tipo de ofensa, de todo tipo de maldade, de todo tipo de contrariedade que caia por terra. Oramos também por justiça nas portas, toda oportunidade que foi tirada do nosso caminho, toda oportunidade, Senhor, que de alguma maneira foi represada, que pertencia a nós, mas que foi impedida, Pai, seja por homens ou seja por forças espirituais. Nós oramos para que aquilo que o Senhor tem para nós venha para a nossa vida e liberamos uma palavra: justiça nas portas. Sim, oramos por justiça nas portas, que oportunidades venham, que bênçãos cheguem, que respostas cheguem em o nome de Jesus, que todo atrapalho no nosso caminho caia por terra. Meu Deus, nós confiamos que tudo está no Teu controle. Nossa casa está coberta com o sangue de Jesus, nossa vida está coberta com o sangue de Jesus. Nenhum mal prosperará contra nós em nosso caminho. Oramos, Pai, para prosperar, para avançar, para crescer, para expandir e para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está num tratamento para câncer. Eu oro por todo aquele que está com um problema no pâncreas, um problema, Senhor, hormonal, que está com outras dificuldades relacionadas à sua saúde. Oramos por milagres agora, no nome de Jesus Cristo, que haja cura. Do alto da cabeça à planta dos pés, dizemos a toda alergia: renda-se a Jesus Cristo. Dizemos a toda dor: renda-se a Jesus Cristo. Oramos para que o corpo seja restaurado, os órgãos internos sejam restaurados, a pele seja restaurada, a vida dessa pessoa seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Seja liberto agora, em o nome de Jesus Cristo. E, meu Pai, nós te pedimos, nos conecta às pessoas certas e afasta de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para nos prejudicar. Afasta a inveja do nosso caminho, Pai. Afasta a maldade do nosso caminho e traga, Pai, aquilo que é do Senhor para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a sua carta para Jesus agora e vamos apresentar a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti meus pedidos de oração. Que essa carta, Jesus, seja colocada no Teu altar agora. Cremos que Tu és o Deus que responde. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entrego nas Tuas mãos meus pedidos de oração.
Entrego nas tuas mãos meu clamor, entrego nas tuas mãos minhas lágrimas, tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que anseia o meu coração, eu coloco diante de ti e eu peço, abençoe, Senhor, abençoe, traga a resposta, intervém, cura, opera milagres, Jesus, dá sabedoria, dá saída para problemas, em o nome de Jesus, coloco nas tuas mãos, Senhor, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, e você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site, está disponível, é gratuito para baixar, www.vinicius17.com.br. Eu também quero salientar, no início dessa oração, Deus falou muito forte ao meu coração sobre comportamentos que as pessoas não gostam em si, ou seja, aquilo que elas mais odeiam nelas mesmas. O Senhor tem o poder de te libertar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já parou para pensar que às vezes esse comportamento errado, Deus tem o poder de mudar ele? Deus tem o poder de mudar, sabe, essas coisas que você não gosta em você? Às vezes é essa forma que você se desequilibra, às vezes o que você fala, as pessoas que você magoa. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você está num lugar de mudança, que é na presença de Jesus Cristo, diante da palavra de Deus. Ele tem o poder de mudar a tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Se firme em Deus e Ele tem o poder de mudar completamente o seu interior e mudar esse comportamento. Amém? Ele pode. Talvez você já tentou de tudo pelas suas forças. Você já fez promessa para as pessoas que você não iria mais fazer e você acaba fazendo. E isso é um hábito, é um comportamento errado que precisa ser mudado na sua vida. E Deus tem o poder de ajudar você nesse processo que você está enfrentando. Amém? Você crê nisso? Deixa eu compartilhar com você um testemunho aqui que eu recebi da Celina. Ela escreveu assim, a paz do Senhor. Uma amiga que mora nos Estados Unidos compartilhou comigo suas orações. E eu participo de todas as orações, de manhã e à noite, sem perder nenhuma. Eu quero testemunhar as bênçãos da carta para Deus. O milagre no desenvolvimento da fala e do comportamento do meu neto, a aposentadoria da minha irmã que estava na justiça e a liberação de um processo do meu filho que há mais de 20 anos estava parado na justiça. Gratidão a Deus pela sua vida e de toda a sua família. Que Deus te abençoe, Celina. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder nas nossas orações, nós cremos nisso. Amém? E você que talvez não esteja firme nas orações, Deus está dizendo para você, fica firme, porque você vai ver o resultado, você vai ver a resposta de Deus para você. Quantos de vocês estão buscando uma resposta de Deus? Escreve aqui nos comentários, eu estou em busca, escreve aí, eu estou em busca. Então não para de orar, não para de orar, não para de clamar. E me ajuda a compartilhar agora essa oração para 10 pessoas. Se puder mandar para 10, manda para 10. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Se puder compartilhar em todas as tuas redes sociais, compartilha em todas as tuas redes sociais. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. Tenho meditado muito nessa palavra, não para pregar, mas para mim mesmo, porque aqui eu vejo vários princípios espirituais nessa palavra e que eu acho muito importante. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 diz assim, certo dia a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu, o teu servo, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu, já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, vendo o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Eu vejo vários princípios aqui, espirituais aqui nessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro princípio é que o marido dela havia contraído dívidas e quem
teve que lidar com as dívidas foi a mulher e os filhos. O credor veio para pegar os 2 filhos dela para pagar as dívidas. Nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que nós não resolvermos, outros vão ter que resolver, que estão ligados a nós. Eu sei que ninguém espera morrer, mas quando morrer, a nossa vida tem que estar organizada. Se a nossa vida não estiver organizada, isso vai ser um problema para os nossos filhos, vai ser um problema também para o nosso cônjuge. Agora, eu não estou falando apenas, de dívidas. Eu estou falando todos os problemas que a gente não consegue resolver, a família inteira acaba se envolvendo com aquele problema. Isso é muito delicado, É por isso que eu acredito que nós temos que procurar resolver o máximo de coisas, para nossa família não ter que ficar resolvendo e ficar em torno daquele problema. Se você se endivida, a sua família paga o preço com você. Se você se complica na justiça, a tua família acaba pagando o preço com você. Se você sai de uma direção de Deus, toda a tua família acaba pagando o preço junto com você. Então nós devemos tomar decisões na nossa vida que não venha complicar a nossa família, que não venha complicar nossos filhos. Se você for comprar, por exemplo, um carro novo, a parcela que você vai fazer desse carro não pode comer com você junto na mesa. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos que pensar no outro, e não apenas em nós. Porque hoje a maioria das pessoas pensa em si, mas não pensa nos outros. Daí você pensa, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar para o meu bem. Eu tenho que ter uma boa saúde mental para que eu viva melhor, para que eu trabalhe melhor. E não é só por causa disso, é por causa dos teus filhos também. É para que eles tenham você por mais tempo. É para que a sua esposa, o seu marido tenha você por mais tempo. Então não se trata só de mim, se trata da minha casa, se trata da responsabilidade que eu assumi na minha família. Então, tudo que eu fizer vai ter consequência. E se a minha família, mesmo que a minha família não queira viver essas consequências, vai ter coisas que vai respingar neles. É por isso que a Bíblia diz, não tem como alguém colocar brasas em suas vestes sem se queimar. Se você busca um problema, esse problema vai entrar na sua casa. Se você não lida bem com certas coisas, essas coisas que você não lida bem, vai ser compartilhada com a tua família. Outra coisa que eu aprendo aqui, essa mulher, ela falou ao profeta Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E sabe, quando ela falou isso do seu marido e falou para o profeta Eliseu, Eliseu poderia ter ignorado essa mulher. Poderia ter dito, mulher, eu não tenho culpa do teu marido ter feito dívida, eu estou cuidando aqui da minha vida, estou cuidando do meu ministério, eu não tenho tempo para cuidar da tua vida, esse é um problema teu, isso é um problema de vocês. Mas, ao contrário disso, como o profeta Eliseu entendeu que ele era servo dele, ou seja, trabalhou com ele, estava com ele, você tem que entender isso. Isso para mim é uma coisa tremenda, sabe por quê? Porque Eliseu, ele assumiu a responsabilidade. Ele ajudou essa mulher. E aqui vem uma palavra para o teu coração. Tem coisas que é nossa responsabilidade. Não adianta a gente dizer assim, não, mas isso não é problema meu, né? Isso não é problema meu, isso é problema dos outros. Não, tem coisas que é problema da gente sim. Mesmo que não seja diretamente, é problema da gente. E a gente tem que ajudar conforme pode, ajudar conforme Deus coloca no nosso caminho. Então, se você está trabalhando numa empresa, não se trata de só você receber o salário no final do mês. Porque se a empresa quebrar, você vai perder o emprego. Ou seja, tudo é responsabilidade nossa. Tem coisas que nós temos que dividir, compartilhar a responsabilidade. Se não for assim, se a responsabilidade não for compartilhada, todos acabam pagando o preço. Todos acabam pagando o preço. Então, eu acredito aqui que Eliseu,
ele abraçou essa mulher, ele ajudou como ele pôde e ele liberou uma palavra profética sobre ela. Mas antes dele liberar uma palavra profética, ele perguntou: o que é que tu tens? E ela disse: eu tenho um pouco de azeite numa vasilha. Aqui você tem que compreender isso. Todo mundo tem alguma coisa para começar. Para o milagre começar na tua vida, Deus colocou alguma coisa aí. Talvez você diga assim: não, mas eu não tenho nada para pagar minhas dívidas. Não, alguma coisa você deve ter para começar a pagar suas dívidas. É que o diabo diz para você que você não tem, mas eu creio. Você tem alguma coisa, você carrega alguma coisa para pagar suas dívidas. Você deve ter alguma coisa com você, que Deus te deu, que Deus colocou no teu caminho para você pagar as tuas dívidas. Essa mulher tinha um pouco de azeite. E olha só, Eliseu disse para ela assim: então você vai fazer o seguinte, você vai pegar vasilhas com todos os teus vizinhos, vasilhas, potes, bacias, baldes, tudo que você conseguir com os teus vizinhos, com todos os teus vizinhos, Às vezes, tem gente que não tem relacionamento com ninguém. E como é que vai ter vasilha? Como é que vai pedir emprestado com quem ela não se dá? As pessoas não imaginam, mas inimizade, fechar certas portas para outras pessoas, sabe? Através de brigas, através de discussões, faz com que limite você. Se essa mulher ela não se desse bem com seus vizinhos, se ela não tivesse uma boa rede de conexão, como que ela iria ser servida? De que forma ela iria ser servida? Essa é a minha pergunta para você, esse é meu questionamento. Essa mulher sabia se relacionar com as pessoas ao seu redor e ela conseguiu muitas vasilhas, muitos potes por causa do seu nível de relacionamento. Então segura essa palavra. Tem gente que não quer se relacionar com ninguém. Tem gente que não quer andar com ninguém, que não quer ter amizade com ninguém, que não quer estar conectado a ninguém. Você está errando. Você tem que estar conectado a pessoas. Você tem que ter uma proximidade de pessoas. Você tem que estar, próximo de alguém. Essa é a palavra para você. É a palavra que Deus está deixando, é a palavra que Deus está dando para você. É tempo de você se conectar a pessoas, e pessoas certas, que podem te ajudar ou, no mínimo, deixar uma porta aberta com essas pessoas. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Essa mulher fez o que o profeta disse. Trouxe para dentro de casa um monte de vasilha, um monte de pote, e ela e os filhos dela começaram a trabalhar no milagre. E a Bíblia diz que ela fechou a porta da casa. Enquanto o milagre estava acontecendo, enquanto ela iria trabalhar no milagre, ela fechou a porta da casa. Algumas coisas que Deus vai te direcionar não podem ser compartilhadas com ninguém. É só você e a sua família. Não adianta você ficar aos quatro ventos falando para todo mundo tudo o que está acontecendo. Tem coisas que é só você e a sua família. Quando um milagre está sendo gerado, quando um projeto de Deus está sendo gerado, é melhor fazer, em quatro paredes. Ou seja, sem alardear, sem falar para todo mundo. Trabalhe o milagre. Te concentra no milagre que Deus quer fazer ali diante de você. Te concentra ali. Não abre para todo mundo. Essa mulher fechou a porta e ficou só ela e os filhos dela trabalhando naquele milagre. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Já tem esse ditado, né? E às vezes as pessoas, tudo que fazem é falar para todo mundo o que está acontecendo de bom na vida delas. Não fale para ninguém. Aprenda a guardar silêncio. Essa mulher começou a deitar azeite nas vasilhas. E enquanto tinha vasilha, o azeite estava multiplicando. E eu fico imaginando uma casa cheia de balde, de bacia, de vasilha cheia de azeite. Essa mulher ficou impressionada com o milagre que aconteceu. Quando acabou as vasilhas, que ela pediu para o filho dela mais uma vasilha, ele disse: já acabou, o azeite parou. Você sabe que eu aprendo uma coisa aqui. Deus só para de fazer algumas coisas quando a gente não está mais disponível. Mas enquanto você estiver disponível, enquanto há espaço em você, enquanto há espaço,
sabe, para Deus, ele fazer um milagre, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Se tivesse mais vasilhas, ia ter mais azeite. Ou seja, continue buscando oportunidades de Deus. Continue batendo em portas. Continue crendo. Sabe que Deus vai abrir novas opções para você, que Deus vai dar novas ideias. Continue crendo que Deus vai fazer coisas, e Ele vai continuar fazendo. Depende de você. Depende de você estar disponível. Depende de você estar bem para receber o milagre de Deus, para receber o liberar do Espírito, para receber o agir de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Amém? E eu encerro essa palavra com a última coisa que aconteceu. Quando o milagre se sucedeu, ela foi até o profeta e disse: agora o que eu faço? E ele disse: vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Tem gente que às vezes tem dinheiro e não paga a dívida. Tem gente que às vezes tem o recurso, mas não paga a dívida. Nós precisamos aprender a pagar todas as nossas dívidas. Às vezes, sabe, é melhor você viver do que sobra do que você contrair mais de uma dívida. Eu sou contra dívidas. Eu acredito que nós podemos viver sem peso, sem carga. Eu sei que é difícil, mas Eliseu disse: paga as tuas dívidas e vive do resto. Paga as tuas dívidas. Tem coisas que nós devemos orar a Deus, porque às vezes as pessoas até, o recurso vem nas mãos delas, mas elas não pagam dívida. Elas vão e começam a empreender. Primeiro paga a dívida. Primeiro paga a dívida e depois empreende do resto. É assim que tem que ser. Essa é a palavra bíblica para nós. É a direção bíblica para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então, antes de comprar uma casa, paga as dívidas. Antes de comprar um carro novo, paga as dívidas. E depois você compra outra coisa. Essas são as direções que estão aqui na palavra. Talvez essa palavra tenha sido uma resposta para alguém que está aí me ouvindo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu quero convidar você, a partir desse domingo, nós vamos começar 3 domingos vencendo as adversidades. E nós, no final de cada palavra que for ministrada, nós vamos pedir ao Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de busca pelo Espírito Santo. Porque eu creio que não basta apenas a gente ter saída para as adversidades, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a participar junto conosco nesse domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Serão 3 domingos ministrando contra adversidades e buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Vem estar conosco. Começa nesse domingo às 9 horas da manhã. Também quinta-feira estarei em Curitiba, na Guete de Curitiba. É uma igreja maravilhosa e que está crescendo muito. Eu estarei em Curitiba na quinta-feira, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que gostaria de, conhecer mais as coisas de Deus, mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, ouvir a voz de Deus, vem se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Eu convido você a se tornar o nosso aluno. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Tem sido uma bênção. Hoje foi maravilhoso, às 6h50 da manhã, certo? Nós estávamos com muitos alunos da nossa academia aprendendo sobre mudança de mentalidade. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno, certo? Amanhã eu vou dar outra chave sobre mudança de mentalidade, metanoia, e creio que vai ser uma grande bênção. Amém? E quero pedir a você, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se você não adquiriu ainda nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. Lembrando que quarta-feira vamos ter um culto profético ao vivo aqui, direto do meu canal, depois da oração da noite. E você não pode ficar de fora, tá? Então, depois da oração da noite de quarta-feira, teremos um culto profético aqui no YouTube. Vai ser maravilhoso, vai ser uma tremenda bênção. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos apresentar a Deus a nossa carta agora. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti a nossa carta e pedimos a Tua bênção. Oramos, ó Deus, por milagres. Oramos por uma intervenção sobre todos os nossos pedidos. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha liberar do Teu sobrenatural sobre a vida de cada pessoa. Toque com Teu poder, ó Deus. Toque com a Tua graça agora, em cada um. Em cada um, Senhor, que está levantando o seu clamor, que está apresentando as suas razões diante de Deus. Eu te peço, Pai, traz justiça a todo aquele que foi injustiçado, aquele que está doente, que seja curado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, aquele que está preso em amarras espirituais, que ele seja livre, que ele seja liberto. Eu oro também, Pai, no nome de Jesus, para que a Tua boa mão seja sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, declarando vitória, vitória sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família e sobre todos os seus negócios. Quebra as amarras espirituais, Pai. Desfaz o laço do inferno, desfaz, Pai, a maldade, aquilo que tem, Senhor, se levantado contra a vida dessa pessoa, que não prospere, e apresentamos diante de Ti a carta para Jesus, pedindo a Tua bênção, pedindo, Senhor, que o Teu poder seja liberado, e pedimos intervenção, Jesus. Agora, toque-os com o Teu poder. Também consagramos essa noite a Ti e pedimos a Tua bênção nessa noite, e que tudo aquilo que não foi resolvido durante o dia, Pai, durante a noite, o Senhor intervenha e o Senhor mude as coisas. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Compartilhe essa oração. Manda aí para, no mínimo, 10 pessoas, em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais.